Mateus 15, versos 21 ao 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós estamos falando sobre perseverança. Perseverar. Muito bem, hoje nós tivemos a mensagem adoção, posição no corpo de Cristo. Temos mistério predestinado e sua vontade, né, dentro desta coleção, e a ele ouvi, para nós tratarmos ainda. No próximo sábado, o pastor Paulo vai estar conosco. Próximo sábado vai pregar aqui, se Deus permitir. Certamente deverão vir irmãos lá de Paulista, né? E no domingo nós vamos estar lá. O nosso culto do domingo será lá. Vamos interagir com eles. Eles vêm aqui e nós vamos lá. Então, se você puder estar, o culto lá começa às 5h30, né? 5h30, igual a nós aqui como começamos. Quem tiver alguma dificuldade de passagem, nos fala para a gente ajudar, a igreja ajudar, né? E é bom esta interação, este companheirismo. Ele vai estar conosco aqui sábado, pregando aqui para nós. E nós vamos estar no culto lá com eles, no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, às 17h30. No outro domingo é a Santa Ceia, né, o dia 1º. E aí temos aquele trabalho de cânticos, né, de louvores. Você tem o seu hino, vem ensaiar, inclusive, Maurício, ensaiar os hinos novos, né? Colocar a nota para entrar na nota certa. É essa 1 hora que nós estamos aproveitando todo dia de ceia, né, para termos este trabalho de cânticos. Você que quer cantar, traga o seu hino e venha ensaiar aqui conosco. Ter um período de louvor, de adoração. E aí, no outro domingo, então, mistério predestinado de sua vontade, e a ele ouvi. Irmão Maurício e irmão Carlinhos podem resolver entre si qual é que quer pegar, né? Lembrando que não é uma pregação, não é? Você deve trabalhar, vocês que têm vindo aqui, nos ajudar nesse trabalho, deve levar sempre na linha de um estudo, né? Então você lê a mensagem, você anota os pontos relevantes, todos os pontos são relevantes, mas nós precisamos passar qual é de fato a ideia que o profeta quis mostrar. Então você pega a mensagem de posição no corpo, irmão Brana, ele traz vários assuntos. Ele vai falar de pecado, ele vai falar de predestinação, e ele vai mostrar acerca da adoção, que é você se posicionando. Você pode ser, eu posso ser o dedo mindinho do pé. O dedo mindinho do pé. É pequenininho, né? Como é que chama os dedos dos pés?
Não é dedo, né? Tem um outro nome, eu esqueci agora. Lá, o dedo medindo o pé. O importante é estar no corpo. O dedo medindo o pé recebe o mesmo sangue, não recebe? Recebe o mesmo sangue que o cérebro recebe. É o mesmo sangue que está lá no coração. É a mesma vida. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver a minha posição neste corpo e ficar feliz. Os órgãos genitais estão no corpo? Os órgãos genitais estão no corpo? A genitália está no corpo. Tem o seu lugar. Tem a sua função. Que dificuldade seria, né, para o homem não ter o seu órgão genital? Seria ou não seria? É ou não é? Uma dificuldade. Então devamos nós estarmos felizes, se estamos no corpo. E como somos batizados? Como entramos nesse corpo? O irmão Brana vem e nos ensina. Por um Espírito, pelo Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Ele declarou ali: por um Espírito somos todos batizados no corpo, formando um corpo. Então, você que vem aqui, está nos ajudando nesse trabalho, irmão Romildo, irmão Maurício, irmão Carlinhos, né? E Deus nos dará mais irmãos para nos ajudar nesse trabalho. Você venha, isso não é uma pregação, é um estudo. Você venha, traga, pontue, leia, estude a mensagem e ore a Deus para você conseguir passar a ideia, aquilo que o irmão Brana quis, de fato, trazer para nós. E eu queria, irmão Maurício, no próximo domingo, no dia 1º, também trazer destaques. O que nós já aprendemos com essas 3 mensagens que nós estudamos? A primeira foi manifestação dos filhos de Deus. Depois foi confronto entre Efésios, né, com Efésios e Josué. E hoje, posição no corpo de Cristo. O que você captou, absorveu? O que de fato é a adoção? E sobre a predestinação? Você tem medo de se perder? Foi o que o irmão Romildo mostrou hoje. Você tem medo de se perder ainda? Você já está dentro da terra? Só tem medo de se perder quem não está dentro da terra, não é? Que não entrou, de fato, em Canaã, na terra da promessa, na terra prometida, que o profeta nos ensinou que é o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo está tipificado ali, na terra prometida, em Canaã. Então, se estamos dentro da terra, na nossa possessão, então estamos seguros. Não há mais temor, não tem medo de se perder, porquanto Deus não erra. Ora, se a chave para a predestinação é a presciência, não é o conhecimento antecipado de Deus, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, né? Eleitos pela presciência de Deus Pai. Então, se ele vê o fim desde o princípio, ele não errou quando ele me chamou, quando chamou você. Porquanto Deus não erra. Ele viu antecipadamente todas as coisas. Então você vem aqui com calma, tranquilo, e passa a ideia do que o profeta quer transmitir com essas mensagens, né? Então, mistério predestinado de sua vontade, e a ele ouvir. Querem definir logo agora quem vai pegar qual? A ele ouvir. Mistério predestinado da sua vontade. Então, estudar a mensagem, anotar os pontos, não é? E
e ficar no que o profeta falou, né? No que o profeta ensinou. Então, sábado que vem, se Deus nos permitir, nós temos a visita aqui do nosso pastor Paulo, companheiro. Creio que alguns irmãos devem vir com ele. E domingo estaremos lá, se Deus nos permitir. E no outro domingo é a Santa Ceia do Senhor, dia 1º de outubro, né? Bom, nós temos lido a Bíblia aqui, falando da passagem desta mulher grega, né, Sirofenícia. E o profeta usou essa escritura para trazer a mensagem perseverança. Perseverança, é o que nós começamos ontem. E vimos que eu e você, nós não podemos perseverar se nós não temos um alvo fixo, se nós não sabemos o que queremos. Eu preciso saber o que eu quero. Qual é o meu objetivo? Para onde eu estou olhando? Nessa mensagem, posição no corpo, o profeta vai dizer no parágrafo 142, ele disse: você tem os seus olhos colocados no Calvário. Você tem os seus olhos colocados no Calvário. Ou seja, nós devemos estar olhando para Cristo. Este é o nosso alvo. Hebreus capítulo 12, versículo 3, versículo 2, versículo 3 ali, não me falha a memória. Ele disse: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse autor ali, consumador, é aquele que deu origem e aquele que conclui o assunto. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós vimos no versículo 1 de Hebreus, capítulo 12, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Eu fiquei feliz que o pastor Joaquim hoje estava falando e ele trouxe isso também à tona. Ele disse: não é hora de estarmos embaraçados. Deixemos todo o embaraço. É trabalhoso o embaraço. As irmãs que têm cabelos grandes, graças a Deus, é ruim, né, quando o cabelo embaraça. Para desembaraçar, né, quando pega aqueles nós, né? Tomara que não dê aquela vontade de cortar, né? É complicado, né? Mas quando embaraça, é ruim de tirar um embaraço. É ruim sair de embaraço. Então o que temos que fazer? É evitar os embaraços. As coisinhas desta vida que nos engarrancham, nos embaraçam. E aí você pode ver que existem vários motivos de embaraços. Às vezes por palavras. Nós embaraçamos com palavras que proferimos, com atitudes. Vários motivos nos embaraçam. Mas o apóstolo está dizendo: deixemos todo o embaraço. Será que é à toa que nós estamos estudando este tema adoção? O profeta vai dizer nessa mensagem que nós estamos na dispensação da adoção. Deixa eu ver se eu acho aqui. Romildo estudou, quero ver se ele dá. Nós estamos na dispensação da adoção. Onde é que está escrito, irmão Romildo? Parágrafo 163. Agora é a dispensação da adoção. Adoção não é simplesmente o fato de ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não é simplesmente o fato de ter santificação.
A adoção é um reconhecimento. Este é o meu filho amado. Eu gosto de habitar nele. Ele está limpo. Eu limpei ele, então agora eu vou habitar nele. Isto que é adoção. É Deus reconhecendo a mim e a você como filho. Não é simplesmente eu dizendo que eu sou filho de Deus. O mundo diz aí. Todo mundo diz que é filho de Deus. É ou não é? Todo mundo diz, eu sou filho de Deus. Mas a questão é Deus dizer, este é o meu filho amado. Foi ele que deu este poder de sermos feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, é assim que diz a Bíblia. Aqueles que creem no seu nome. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Verso 11 de João 1. Mas todos aqueles que o receberam, a saber, os que creem no seu nome, a estes foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. São filhos de Deus. E Deus vem e vindica isto. Deus vindica isto. Agora, esta adoção só vem quando o filho está pronto. Quando ele está colocando em prática aquilo que o tutor ensinou. É o que nós vimos ou não? Manifestação dos filhos de Deus, confronto de Efésios com Josué e agora a posição no corpo. Se eu viver qualquer classe de vida, a adoção vem? Não vem. Porque a adoção é ter a mesma autoridade do pai. É falar em lugar do pai. É ter um nome tão bom quanto o do pai. É poder assinar o cheque. Ele nos dá um cheque em branco. Nós podemos assinar. Ele vindica isto. Estes sinais seguirão aos que creem. Ele vindica isto. Em meu nome expulsarão demônios. Pegarão em serpentes. Ele vindica isto. Então estamos vivendo na dispensação da adoção, que é o amadurecimento. É o amadurecimento. Estamos deixando de ser meninos. Estamos na plataforma de arrebatamento, nos preparando para aquela grande hora, aquele grande dia. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Mas agora, depois que eu me tornei adulto, então, a postura é outra, o comportamento é outro. Eu agora tenho responsabilidade. Eu tenho que cuidar dos negócios do pai. Isso é adoção. Eu tenho que cuidar dos negócios do pai. Eu tenho responsabilidade agora. O momento da brincadeira passou. Você tem seus olhos colocados no Calvário. Colocados no Calvário. E não há nada que te possa parar. Esse é aquele que persevera. O perseverante. O próprio passo de sua vida, você está andando pela autoestrada do Rei. É o parágrafo 142 da mensagem Posição no Corpo. Ungido com o precioso óleo da unção. Amém.
movendo no Santo dos Santos. Olha, movendo no Santo dos Santos. Você já está dentro? Você já está dentro? De que eu estou falando? Ouça isso, Tabernáculo Brana. Você já tem tido sua chance. Quando um homem, uma vez ungido com o Espírito Santo, para ser adotado na família de Deus, para ser colocado em sua posição pelo Pai, e colocado em um serviço aqui fora, em seu propósito de vida, ou para o que Deus o tem chamado, seu andar deve ser santo, 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 santo para o Senhor. É o parágrafo 137 da mensagem Posição no Corpo. Então, os nossos olhos devem estar fixados no nosso alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, deixando todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele disse ali: corramos a carreira que nos está proposta. Corramos a carreira que nos está proposta. Nós já estamos chegando no final. Vamos parar agora? Se já estamos chegando no final da carreira, já estamos avistando a bandeirola de chegada, nós vamos parar agora? De jeito nenhum. Nada, não deixe nada te parar. Nada. Não deixe nada te parar. Nós temos nosso corpo. E o nosso ser aqui é como uma semente. E a semente do lado de fora tem uma casca. Dentro da casca tem uma crosta, ou uma polpa. Perdoe-me. E dentro da polpa tem o germe. Isso é corpo, espírito e alma. É a mensagem Perseverança, parágrafo 24. Esta é a maneira que somos. Corpo, alma e espírito. Agora, no corpo há 5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição. Para a alma ou para o espírito, a consciência e assim por diante, 5 sentidos para ela. Dentro há uma estrada. E aquela estrada é o mesmo lugar que Deus colocou em cada homem desde Adão e Eva: o livre-arbítrio. Nós somos agentes morais. Temos o poder de decidir. Ou você vive ou você morre. Qualquer um que você desejar. Você é feito um agente moral livre. E seja qual for o espírito que dominar a sua vontade, trará os frutos. A sua vida será dominada do lado de dentro. Depende do que está lá. Se é a fé ou se é a dúvida. Muitos destas pessoas descansam nestes 5 sentidos do lado de fora. Eles são bons, nada contra eles. Se eles concordarem com este 6º sentido, a fé. Este espírito pode somente ser de 2 espécies. Uma delas é o Espírito de Deus, a outra é o espírito do diabo. Você não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo.
Isso é o que Jesus declarou em Mateus capítulo 6, versículo 24. Você está totalmente entregue a um ou está totalmente entregue a outro? Se você tem o Espírito de Deus em você, e você precisa crer que tem, eu preciso crer que tenho, você tem fé. Se você tem o Espírito de Deus em você, você tem fé. Você crerá em cada palavra que Deus escreveu. Agora, o diabo não é como algumas pessoas pensam. Ele é mesquinho e tudo mais, mas ele é enganador. O diabo te faz pensar que você está correto. Mas quando você discorda com a palavra, aquilo mostra que isto não é o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo escreveu a Bíblia. E então isso tem de estar de acordo com a palavra. E recordem, no último domingo somente descreu um pouquinho na palavra, Eva descreu somente um pouquinho da palavra, Satanás lhe disse a verdade, e ele nunca negou que a palavra fosse a verdade. Mas aquela pequena parte da palavra causou todos estes problemas. A mulher descreu disto porque ela estava procurando sabedoria em vez de permanecer com a palavra. Quando Deus diz qualquer coisa, os céus e a terra passarão, mas a sua palavra nunca há de passar. A palavra de Deus deve ser cumprida bem em cima. Simplesmente cada tio e jota, isso deve ser cumprido. Agora, perseverança é ser persistente. Tentar fazer um gol. Você tem a sua mente colocada em alguma coisa, você tem um alvo fixo, você só persevera se você tem um alvo. Se você sabe aonde você quer chegar, se você está certo disto. Isto é de Deus, isto é honesto, isto é de boa fama, isto é justo, isto é correto. Você está certo disto? Então você persevera. Se você tem isto fixado, você fica persistente nisto porque você crê que esta é a coisa que você quer. Parágrafo 27. E você crê que você pode obter isto. E aí ele vai dizer que para você perseverar, você tem que ter fé. Você tem que crer. E você crê que você pode obter isto. Ser persistente. Você tem a sua mente formada agora do que você irá fazer. Você não pode ter fé em Deus sem conhecer a palavra de Deus ou conhecer algo a respeito de Deus. Agora, alguém lhe disse, se você tocar naquele pilar, você ficará bom. Você está doente. Agora, eu não creria nisto. Você pode fazer isto, mas isto é simplesmente um pouquinho forte para a minha fé. Eu não creio que haja virtude alguma naquele pilar. Tanto quanto eu creio que há virtude em uma estátua, ou num monumento, ou num crucifixo. Eu creio que a virtude está em Cristo. E Cristo é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Agora a palavra, ela mesma, volta na forma de Espírito Santo em nós, e é a palavra em você. Amém. Deus em você.
Muitos desejam apontar a Deus a algo místico bem remoto, bem longe. Deus está em você. Deus não está longe. Deus está em você. Você já ouviu aquela voz? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer de habitar. Deus já vindicou você. Então Deus está em você. Aí ele traz Colossenses capítulo 1, versículo 27. A esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Você já imaginou o que é Cristo em você? Cristo, a mente que estava em Cristo está em você. Você já imaginou isto? A mente que estava em Cristo está em você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Creio que é ali pelo versículo 16, né? Nós temos a mente. O verso 16 de 1 Coríntios 2. Mas nós temos a mente de Cristo. Precisa do Espírito Santo para vivificar isso. Senão, nós vamos ler como se lê jornal. Vamos ler como se lê qualquer literatura. Mas nós temos a mente de Cristo. Deus está em você. Isto melhora a nossa autoestima ou não melhora? Deus está em você. A esperança da glória. Cristo. A mente que estava em Cristo está em você. Você está alcançando diretamente isto, tentando obter o que lhe foi dado. Ele disse: Deus no ser humano. Você crê nisto? Nós precisamos absorver isto, porque isto é adoção. Nós não podemos ser ouvintes esquecidos. Não podemos. Tiago, capítulo 1, ali pelo versículo 25. Não podemos ser ouvintes esquecidos. E ele chega a dizer: não sejais somente ouvintes. E falei ontem, você ouve, você tem que pôr em prática para poder fixar. A gente estuda lá as fórmulas da matemática, mas se a gente não ficar exercitando, fazendo, repetindo, nós não vamos fixar as fórmulas. Ele disse: não sejais somente ouvintes, mas cumpridores, fazedor da obra. É Tiago, capítulo 1, você pode ver aí, lá pelo versículo 25. Então nós precisamos ouvir e praticar. E aí vai fixar.
Aí nós vamos, de fato, aprender o que o tutor está ensinando. O tutor ensina e deixa fazer. O treinador ensina e deixa fazer. Errou. Eita, volta, não é assim não. Faz de novo. Faz de novo, até aprender. Até você ouvir. Está pronto. Pronto para ser promovido. Vai ganhar mais agora. Amém? Vai ganhar mais agora. É herdeiro, mas não tomava posse. E que vale dizer que eu sou um herdeiro da cura divina, se eu não tomar posse, se na hora H eu não exercer isto? Oh, como eu preciso de Deus. Você precisa? Não sejamos somente ouvintes. Ouvinte esquecido. Não é o que ele está dizendo aí? Leia aí o verso 25 de Tiago, capítulo 1. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu fim. Ouvinte esquecido. A gente esquece. Mas aquilo que a gente repete, que a gente faz, que a gente pratica, a gente não esquece. Porque faz parte do nosso dia a dia. A gente não esquece. Se a Bíblia fizer parte do nosso dia a dia, nós não vamos esquecer a Bíblia, dos ensinamentos, do tutor. Se a Bíblia for o nosso dia a dia, a palavra de Deus, Cristo, quando ele estava na terra, era o corpo de Deus. Amém. Parágrafo 30. Cristo, quando ele estava na terra, era o corpo de Deus. Deus criou este corpo. Era um corpo diferente, mesmo assim era o corpo humano. Você sabe, Salomão construiu uma casa para ele. Mas Estevão disse: não obstante, o Todo-Poderoso não habita em casa feitas por mãos, mas corpo me preparaste. É Hebreus capítulo 10, versículo 5, não é? Corpo me preparaste. Cristo, quando ele estava na terra, era o corpo de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, quem é o corpo de Deus aqui na terra? Quem é o corpo de Deus aqui na terra? Amém? A noiva, eu e você. Isto é certeza, convicção. A adoção vai nos dando esta certeza, esta convicção. Eu sei em quem tenho crido. Sei e eu estou certo. Vai trazendo esta convicção. Agora, Deus preparou para si mesmo um corpo na forma do Senhor Jesus, o qual era Cristo. Era o Cristo, significando o ungido. E agora, tudo que Deus era, estava em Cristo. Ele era a plenitude da divindade de Deus corporalmente. Isto é o que as Escrituras dizem. Agora, e tudo que Deus era, ele derramou em Cristo. Ele era Emanuel, Deus conosco. E tudo que Cristo era, ele derramou na igreja. Amém? Amém? Tudo que Cristo era, ele derramou na igreja.
O que é isto? O ungido. Continuar sua obra para que sua palavra possa viver constantemente. A palavra andando. A palavra andando em 2 pés. Epístolas vivas. Ele era Emanuel, Deus conosco. Ele viveu pela palavra do Pai. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E não só de pão vive a igreja, mas através de cada palavra de Cristo. E o Espírito Santo vem e toma a palavra de Cristo e faz dela uma ação viva hoje. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Vem, Deus não pode mudar. Se Deus alguma vez fizer uma decisão, é por isso que nós estamos certos. Deus decidiu. Amém? Deus não erra. Ele olhou, viu eu e você. Ele decidiu nos salvar. Por isso Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ele quis congregar em Cristo todas as coisas. Foi desejo dele, sua vontade perfeita. Se Deus alguma vez fizer uma decisão, isto tem que permanecer daquela forma. Então aqui não tem essa coisa de desviado. Desviado. Fulano desviou-se. Não, fulano ainda não entrou. Não entrou. Eles podem estar em processo. Como é que você e eu, nós podemos dizer que aquela prostituta ali está perdida? Podemos? A Bruna fala disso na mensagem. Aquele traficante ali. Eu não posso dizer que ele está perdido. Você não pode. Deus viu ele. Deus viu quem se salvaria e quem não se salvaria. E Ele está usando a mim e a você para falar a sua palavra através das nossas vidas, para chamar os seus. Para chamar os seus. Nós estamos atrás do eleito. Não sabemos quem é. Por isso o evangelho é pregado a toda criatura. Foi a ordem, não foi? Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, ele viu quem creria. Eu não sei e você não sabe. Por isso não devemos julgar as pessoas. E não somos nós que julgamos, é a palavra que julga. Isso é João capítulo 3, ali pelo versículo 17. Se Deus alguma vez fizer uma decisão, isso tem que permanecer daquela forma. Se Ele mudar, então Ele é humano como eu sou. Ele é simplesmente um homem que pode cometer erro, mas Ele é infinito. Então Ele é infinito, Ele é onipotente, Ele não pode cometer um erro e continuar sendo Deus.
Então, a sua primeira decisão, quando um homem pecou, ele o perdoou na base de crer em sua palavra. O segundo homem vem, ele tem que agir da mesma forma ou ele agiu errado da primeira vez. Se um homem foi curado pela cura divina, pela fé em Deus, ele concedeu aquilo ao primeiro homem. Se o próximo homem vem, Deus tem que agir da mesma forma se isto se encontra na mesma base. Se ele não fizesse, ele seria um aspecto de pessoa que mostra parcialidade, sendo que isso seguramente não faria dele Deus. Vê? Você tem que ter fé no que você está fazendo para poder perseverar. E se seu coração não te condena, se sabemos que a Bíblia nos ensina algo e nós falhamos em fazer aquilo, então algo nos impede de ter fé naquilo. Você não pode se ajuntar, porque você sabe que há certas coisas ali que Deus ensina que você não estará à altura. E quando você faz aquilo, então onde você está, você não pode ter fé naquilo a que você vem. Você não pode vir aqui dizer: eu ontem à noite eu estava bebendo e, Senhor, quero que tu me cures nesta manhã. Eu não vou beber demais daqui para frente. Você tem que se render, tem que se entregar completamente a Deus. Você tem que crer em cada pedacinho da palavra, render-se completamente e então tomar a palavra. Aquela palavra está na igreja, é uma palavra viva. A palavra é uma semente que o semeador saiu a semear. Agora, você não pode semear cardo e esperar que nasça trigo. Se você semear cardo, você colherá cardos. Você tem que obter a palavra de Deus. O irmão Romildo falou aqui na mensagem de adoção. Ele trouxe aquele parágrafo quando o profeta disse, falando sobre pecado. O cristão peca, comete seus deslizes, ele vai pagar. Não é questão de se perder. Quando ele estava falando sobre a questão de se perder, um eleito não se perde, mas o eleito purga seus erros. Se eu plantar cardo, eu não vou colher trigo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso sim ceifará. Nós purgamos os nossos erros. Nós purgamos. Aqui, carregamos. Só no milênio vai acertar. Há coisas que só no milênio vai acertar. Purgamos, levamos aquele espinho, aquela coceira. Que coceira que não para, meu Deus. Mas ela que está se sustentando. É ela que está sustentando nos pés do Salvador. Você não pode semear cardo e esperar que nasça trigo. Se você semear cardo, você colherá cardos. Então você tem que obter a palavra de Deus. E nenhum crente alguma vez colocará a palavra de Deus em algum lugar no passado.
nunca faz dele um fraco ou um historiador ou um Deus histórico. Ele é um Deus da história, naturalmente, porém ele é o mesmo. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, exatamente como ele estava na história, ele está hoje. Ele não pode perder o seu poder. E onde a fraqueza está, que isso caiu em nossas igrejas. No princípio, e cedo na igreja apostólica. E o que fizemos nós? Começamos a tomar aquela igreja e rompemos o companheirismo e fizemos um povo sectário, diferente e organizações. Até que temos isso num grande caos. De volta à palavra, de volta à palavra, de volta à palavra viva. Aquela Bíblia não produz tudo o que ela diz que é, em cada promessa. Eu não tenho nenhuma fé nela. Mas a própria primeira palavra que diz, vinde a mim os sobrecarregados e cansados, quando eu provei isto era a verdade. Então, é isto a palavra ou isto não é a palavra? Se isto é a palavra, isto tem que produzir tudo que isto prometeu. Se não, qual é o certo e qual é o errado? Toda a palavra de Deus, ou para mim, nenhum destes. É toda a palavra de Deus, ou para mim, nenhum destes. Nenhuma ou todas? Uma. Eu creio nele, você crê? Cada preceito, cada linha, cada pontuação, cada vírgula, cada hífen, eu creio em toda coisa que seja a palavra de Deus. Coloco minha alma sobre ela. Amém. Isto é perseverar. Perseverança. Vamos parar aqui. Perseverança. Nós temos que ter um alvo fixo. Temos que ter fé. E então podemos perseverar. Vamos ficar de pé.